Vamos lá, pessoal do SOS Vestibular, dando continuidade à nossa aula de Climatologia Geral, parte 3. Paramos em ventos alísios e contralísios. Lembrando, a melhor aula do SOS Vestibular, a melhor aula de Geografia do planeta Terra. Vamos lá. Paramos nos ventos, falamos também na última aula sobre brisas marítimas e continentais. E agora, retomando aí, os ventos alísios e contralísios. Pessoal aí de casa, não esquece, que pode aparecer uma imagem como essa no seu vestibular. Olha lá, ó, os ventos alísios são aqueles que partem dos trópicos para o Equador, tanto no hemisfério norte, dos trópicos para o Equador, também no hemisfério sul. Eles se encontram na faixa de convergência intertropical, ou seja, na região da linha do Equador, trazendo o quê? Qual é a consequência dos ventos alísios? Os ventos alísios, eles trazem muita umidade, muita chuva, como nós falamos, é como se fosse um balão carregado de água dentro. E aí esse balão ele se esvazia justamente aqui nessa faixa equatorial. E aí deixa a umidade trazida tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul, e é o grande responsável pelas chuvas que ocorrem na região da Amazônia Legal. Beleza? Isso cai em vestibular? Extremamente importante para vestibular. Esse mecanismo, não esquece que a região equatorial é uma zona, ó, esse BP aqui, ó, seria BP. BP seria zona de baixa pressão, né? Porque a gente falou nas últimas aulas, ó. Zona de baixa pressão chamada ciclonal. Você sabe que o vestibular do Enem ele gosta de colocar termos que você muitas vezes não tem acesso. Tá? Então, zona de baixa pressão igual ciclonal, é mais quente, é uma zona receptora de ventos. Qual é a característica, professor, dos ventos alísios? Os ventos alísios no hemisfério sul, chamados ventos alísios de sudeste, eles são úmidos. Os que vêm do hemisfério norte são chamados de alísios de nordeste. Ambos são ventos de muita umidade. Aí olha lá, despeja toda essa umidade aqui na região equatorial. Lembra, é o principal fator do excesso de chuvas na região amazônica. Mas eu já ouvi falar que a região amazônica responsável, determinante pelas chuvas na Amazônia é a evapotranspiração, ou seja, a perda de água pelas plantas. Também, mas principalmente, o fator determinante do excesso de chuvas na região amazônica é a convergência dos ventos alísios. Lembra que nós falamos? Faixa de convergência intertropical ou zona de convergência dos ventos alísios, zona de convergência intertropical, tudo é a mesma coisa. Faixa equatorial. Depois que esses ventos despejam a umidade na região amazônica, olha lá, os ventos eles se elevam, lembra da dinâmica atmosférica, e em função do movimento de rotação da Terra, eles acabam se deslocando para as regiões, olha lá, dos trópicos, zonas de alta pressão, ali ó, alta pressão quer dizer mais frio. Esses ventos que saem do Equador para as zonas dos trópicos são chamados de contralísios, enquanto os alísios são ventos de muita umidade, os ventos contralísios são ventos bastante secos. Professor, então olha lá, dá o print nessa tela, faz no seu caderno, é importante você desenhar no seu caderno para não esquecer. Aqui você coloca os alísios, muita umidade, e aqui os contralísios, eles partem do Equador, já despejaram a umidade. Olha lá, o ar quente é leve, à medida que ele se eleva, ele vai se resfriando, depois ele acaba se deslocando em função da rotação da Terra para os trópicos. Esses ventos contralísios
são caracterizados por serem, olha lá, ventos secos. Não esquece isso. Professor, se os ventos alísios são responsáveis pelo excesso de chuva na Amazônia, qual seria então a consequência dos ventos contralísios? Sabendo que esses ventos contralísios são ventos do quê, professor Vitor? São ventos secos. Eu posso dizer, inclusive, que os contralísios são responsáveis pela formação de inúmeros desertos, né, que estão nessa faixa dos trópicos. Deserto de Kalahari, né, no sul da África, deserto da Namíbia, deserto de Sonora, no México, o grande deserto australiano, no hemisfério sul, na Austrália. Você sabe que a Austrália é um país que metade é deserto, tá? Então, quais são os fatores determinantes dos desertos? A presença de cadeias montanhosas recentes e também a forte presença dos ventos contralísios. Então, olha lá, os ventos contralísios, eles são ventos secos. Professor, mas será que existe outro nome? Eu já não aguento mais contralísios, né? Você que está em casa, você que já teve aula disso na escola, ou você que só teve resumo. Professor Vitor, muitas vezes os alunos só têm resumo, né? O professor pega e fala: ei, vamos trabalhar climatologia, faz o resumo aí, né? Você que teve muito resumo, mas que aqui não tem resumo, tem explicação, tem indagação, tem orientação. Inclusive, se tiver alguma dúvida em relação ao que nós estamos vendo aqui, você use o grupo, vá lá, pergunta: professor Sérgio Neto, eu não entendi esse aspecto e tal, que nós vamos, o tio vai explicar para você. Tá? Eu já sei desses ventos alísios, já aprendi os contralísios, mas será que existe outro nome? Olha lá, dá um print na tela. Dá um print na tela, mas look, faz você também no caderno. Tá? Vira no caderno, desenha no caderno. Vai lá, coloca no seu caderno. Tem outro nome para isso? Tem. Olha lá. Esse mecanismo de ventos alísios, eles saem dos trópicos para a linha, né? Aliás, aqui está ao contrário, ó. Saem dos trópicos, 30 graus. Aqui é o Equador, ó. Tá lá, dos trópicos ao Equador. Beleza? E depois eles saem do Equador mais secos, que são os contralísios. Tem algum nome para esse mecanismo? Look. Existe algum nome para esse mecanismo? Alísios, Equador. Contralísios, saem do Equador e vão para a região, né, de latitude média, 30 graus. Tem um nome para isso? Tem. Chama célula de Hadley. Existem várias células, né, atmosféricas pelo planeta. As mais importantes são as células de Hadley. Mais adiante você verá isso. As células de Ferrel e a célula de Walker. Tá? Então isso aqui, ó. Você que está em casa, look. Preste atenção. Como é que chama esse mecanismo dos ventos alísios e contralísios? Escreve bem no meio aqui, ó. Célula de Hadley, com H. Olha lá. Então, o mecanismo dos ventos alísios e contralísios, células de Hadley. Os ventos alísios, muita umidade, muita chuva. Os contralísios, muita seca, formação dos desertos. Belezinha? Ó, tem uma imagem. Não me lembro se essa imagem caiu no Enem. Tá? Mas o que eu vou falar aqui já caiu. Tá? Você sabe que a prova do Enem, look, ela inventa, ela adiciona termos desconhecidos, muitas vezes termos acadêmicos. Você sabe que para caracterizar um clima é de 15 a 35 anos. Olha lá, de 15 a 35 anos. Beleza? Você que está em casa, permaneça em casa. Dúvidas? Grupo do SOS Vestibular.
Então, a imagem, eu não me lembro direito se já caiu no vestibular, mas teve um enunciado. E aí, para não dizer, olha lá, a umidade, para não dizer os ventos alísios, eles colocaram com o nome de quê, professor Vitor? Luke, você que está em casa? Rios aéreos. Uma vez um aluno veio perguntar, professor, estou dando aula de hidrografia, os rios levantam voo? Os rios viajam? Não, meu filho, os rios não levantam voo, tá? O que se eleva são os ventos e a umidade atmosférica, tá? Então, quando eles falam rios voadores, rios aéreos, é justamente isso, ó. Essa umidade, essa célula de Hadley, né? Tanto os ventos alísios que despejam umidade, os contralísios que partem daqui, deixando, né, a umidade pelo caminho, chegando mais seco. Então esse mecanismo, olha lá, célula de Hadley, pode aparecer com vários nomes. Então, célula de Hadley, o mecanismo dos ventos alísios e contralísios. Rios aéreos é justamente esse excesso de umidade que tem na região equatorial e o próprio mecanismo, né, chamado de célula de Hadley. Professor, célula de Hadley é a única célula que existe no planeta? Não! Look, dá um print na tela. É melhor você inclusive desenhar. Você não gosta de desenhar, mas você desenha sem gostar, tá, meu filho? Look, você que está em casa, permaneça em casa, preste atenção. Look, se aparecer essa imagem perfeita, ó, zona de convergência intertropical, se aparecer CIT, olha lá, CIT, ou faixa de convergência dos ventos alísios, pronto, já sabe, tá? Aí vamos lá, os ventos alísios de nordeste, os ventos alísios de sudeste, olha lá, ó, sentido horário no hemisfério norte e sentido anti-horário no hemisfério sul. Ah, mas eu não sei. Sabe, nós já falamos que esse desvio a oeste dos ventos alísios do nordeste e desvio a oeste dos ventos alísios do sudeste ocorre em função do quê? Do movimento de rotação. Professor, mas tem um nome? Tem. Já desse menino da noite, você que está me vendo aí em casa, falou assim, professor, mas por que tem tanto nome? Eu não quero aprender esses nomes nenhum. Meu amigo, existem termos técnicos, científicos, entendeu? Que a gente é obrigado a usar por necessidade da disciplina, tá? Então esse desvio a oeste dos ventos alísios, ó, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, chama-se efeito Coriolis. Efeito Coriolis. Em função do quê? Da rotação da Terra. Tá? Mecanismo dos ventos alísios e contralísios. Célula de Hadley. Professor, a célula de Hadley é a única que existe no planeta? Não. Existem outras. Tá? Aqui a gente tem, ó, é importante você fazer esse desenho no caderno, tá? Os chamados ventos do oeste ou ventos de oeste, né? Que eles partem aqui, ó, dos trópicos, que é uma zona de alta pressão, né? A gente chama de média pressão, porque a alta pressão, professor Vitor, é gelo. Quanto mais frio, maior a pressão. Ó. Baixa a pressão, vai descendo para cá, a pressão atmosférica começa a esfriar, a pressão atmosférica começa a aumentar. Ó. Se a gente comparar o Trópico de Capricórnio com o Círculo Polar Antártico, é óbvio que aqui embaixo a pressão atmosférica é maior. Tá? Então, aqui não deixa de ser uma zona de alta pressão. Né? Se a gente comparar os dois locais, em climatologia a gente tem que sempre lembrar localização geográfica, né? Saber onde é que está o lugar, os fatores determinantes do clima. Então, comparativamente, ó, aqui é uma zona de alta pressão. A região polar também é de alta pressão, só que a pressão atmosférica aqui é maior, né? Que é mais frio. Mas,
olha lá, zona tropical, olha lá, são zonas de altas pressões se comparadas à zona equatorial. Então daqui, professor Vitor, parte um vento chamado vento do oeste. Olha lá, esse vento do oeste, preste atenção, pay attention please, você que está em casa, look, olha lá, você vê os ventos alísios e aqui embaixo os ventos de oeste, ó, anota aí, ó, os ventos de oeste, eles partem de uma latitude considerada média em direção a uma latitude considerada alta. Saem do oeste, levando frio para a zona polar. Aí chega aqui, ele vai encontrar com os ventos mais frios ainda, né? Que é o chamado vento frio polar, que sai daqui, ó, da Antártida. E depois ele acaba retornando para cá, ó. Então aqui sai o vento frio, quando ele encontra a zona de pressão mais alta, aí ele volta para cá, para a região tropical. Essa circulação aqui, ó, da zona dos trópicos para os polos, e depois dos polos, em função da maior pressão aqui embaixo, para os trópicos, essa circulação chama célula de Ferrel, igual ventos de oeste, tá? Então não pode esquecer essas duas células aí, ó. A célula de Ferrel, que são os ventos de oeste, olha lá, entre 30 e 60 graus de latitude, partem do Trópico de Capricórnio em direção à região polar. Quando essa célula de Ferrel, esse ar mais frio encontra, né, com uma superfície mais fria ainda, a tendência é justamente essa célula polar, essa massa de ar mais frio, ela empurrar a célula de Ferrel de volta para o seu lugar de origem. Tá? Então, célula de Ferrel sai da região de 30 graus, vai até a região polar, depois ela volta mais fria. O professor traduz para nós. Às vezes você ouve falar assim, no estado do Rio Grande do Sul chegou uma massa polar, uma frente fria, né? Olha lá, ó, célula de Ferrel. Primeiro, o ar mais frio sai da região dos trópicos, trópico de Capricórnio. Depois ele vai até a região do Círculo Polar Antártico, depois ele volta para a zona dos trópicos. E aí ele traz muito frio, né? A gente pode até chamar esse mecanismo de massa polar, tá? Olha lá, célula de Ferrel e células polares. Mas as três mais importantes células climáticas são células de Hadley, ventos alísios e contralísios, a célula de Ferrel, né, que são os ventos de oeste, frios, e uma que a gente ainda não mencionou, né, que são as chamadas células de Walker, que estão diretamente ligadas ao fenômeno do El Niño, tá? Que a gente ainda vai futuramente mencioná-los, tá? Então a gente não pode esquecer, olha lá, faz esse desenho no caderno. Os ventos de oeste, eles partem da zona de alta pressão do Trópico de Capricórnio e também da zona de alta pressão do Trópico de Câncer, com direção ao quê? Ao Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, e com direção ao Círculo Polar Antártico. Essa é uma zona de alta pressão E. Eu sou Vitor, e você que está em casa, dá um look, olha lá, Círculo Polar Antártico, a pressão atmosférica é ainda maior do que a região do Trópico de Capricórnio. Então, quando esse vento de oeste ele atinge a zona polar, ele acaba retornando, tá? E aí forma o que a gente chama de célula de Ferrel, tá? Então, extremamente importante. Isso eu não me lembro de ter caído no vestibular. E aí, futuramente, a gente vai falar, né, sobre o fenômeno El Niño, né, e a devida célula de Walker.
Por hoje é só. Qualquer dúvida, usem os grupos. Até mais.